Obrigado, presidente. Não, presidente, eu quero inicialmente cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o eminente ministro Edson Fachin pelo prestigioso voto, realmente aprofundado, uma questão importantíssima. Cumprimentar o ministro Og Fernandes, o ministro Luiz Felipe Salomão, o ministro Sérgio Banhos, o ministro Tarcísio Vieira, vice-procurador-geral eleitoral, doutor Renato Bril, e o advogado que fez a sustentação oral também, parabenizando pelas palavras, doutor Bruno Beleza. Presidente, aqui, como já salientado pelo eminente ministro Edson Fachin, o recurso especial interposto em face do acórdão do TRE de Goiás, que negou provimento ao recurso eleitoral e manteve a sentença de condenação por abuso de poder religioso. E, a partir disso, aplicou pena de cassação e declaração de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. O abuso, citado abuso de poder religioso, seria, como também já disse o eminente ministro Fachin, pela consideração de ilícito, um ato que seria um discurso de aproximadamente 2 minutos e 50 segundos, realizado pela candidata, num templo religioso, numa instituição religiosa, para aproximadamente 30 a 40 jovens, e a partir disso teria sido caracterizado o abuso de poder a partir dessa manifestação religiosa. O recorrente alega que não houve nenhuma alusão às eleições, não houve alusão ao pedido de voto e que a reunião não era aberta ao público, aos frequentadores da igreja, mas somente a determinadas pessoas. Aqui a discussão que me parece mais importante é exatamente a discussão colocada pelo eminente ministro Edson Fachin sobre a liberdade religiosa e eventuais, como Sua Excelência colocou, limites à questão da liberdade religiosa, à própria utilização da religião nas eleições. A meu ver, uma das premissas básicas para análise desse tema, o tema da liberdade religiosa, em qualquer de seus aspectos, mas também na democracia, nas eleições, é entender a importância da interdependência e complementariedade das noções do Estado laico, como consagrado na Constituição de 1988, liberdade consagrada desde a nossa primeira Constituição republicana, e a liberdade de crença e de culto. Mas tomando o cuidado, que foi também bem salientado, principalmente na parte final do voto, do excelente voto do eminente ministro Nelson Fachin, tomando cuidado, porque a liberdade de crença, a liberdade de culto, a liberdade religiosa, seja nas eleições da participação democrática, seja fora, acaba, qualquer restrição a essa liberdade acaba alcançando também a própria liberdade de expressão de pensamento, sob a luz da tolerância e diversidade de opiniões, inclusive no campo eleitoral. Tolerância que vem sendo defendida tanto por essa Corte Eleitoral, no âmbito das eleições, quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em diversas decisões, relacionada à ampla liberdade de manifestação de concepções políticas, ideológicas, concepções de gênero, a partir de diversidade de opiniões sobre os mais diversos fenômenos, inclusive essa diversidade de opiniões sobre os mais diversos fenômenos na discussão eleitoral. Eu saliento, como já tive a oportunidade, em diversas hipóteses onde discutimos a questão da liberdade religiosa no Supremo Tribunal Federal, a necessidade do cuidado para não medirmos com réguas diversas a tolerância e defesa de diversidade de opiniões, discussões, inclusive no período eleitoral de concepções políticas, ideológicas, filosóficas, medirmos com uma régua elástica, e de outra forma, quando se analisa a questão da liberdade religiosa, da defesa dos valores religiosos, estabelecermos uma régua um pouco menos elástica. Ou seja,
a tolerância, a diversidade defendida corretamente defendida para livre manifestação de pensamento, inclusive nas discussões eleitorais, para diversas manifestações políticas, ideológicas, entre outras, não pode se converter em relação a concepções religiosas em uma democracia numa restrição, eu diria, inclusive, censura prévia à livre manifestação de concepções religiosas, transformando as religiões, ou tentando transformar as religiões em movimentos absolutamente neutros e sem qualquer participação política. Não se pode, a meu ver, e obviamente, pelo que entendi do voto do eminente ministro Fachin, também Sua Excelência assim entende, não se pode transformar religiões em movimentos absolutamente neutros, sem participação política, sem legítimos interesses políticos na defesa, assim como os demais grupos de pressão, assim como os demais grupos que atuam nas eleições. Não se pode querer que os diversos cultos religiosos não tenham uma participação, ou que não possam ter uma participação ativa nas questões eleitorais. É por isso que aqui me preocupa um pouco a questão de se colocar como uma espécie específica do gênero abuso de poder político, abuso do poder econômico, o abuso do poder religioso. Então nós teremos também que colocar abuso do poder sindical, abuso do poder associativo, abuso do poder empresarial, abuso do poder corporativo. Em verdade, o que a legislação, ao meu ver, pretende é que qualquer desses abusos, qualquer atitude abusiva, seja do poder sindical, do poder associativo, do poder empresarial, do poder religioso, qualquer abuso que acabe comprometendo ou gerando um abuso de poder político, um abuso de poder econômico, deve ser sancionado pela legislação eleitoral, nem mais nem menos. Não me parece que se possa destacar o abuso de poder religioso sem uma conotação de abuso de poder político ou abuso de poder econômico, se destacar o que seria o abuso do poder religioso, se não configurar abuso de poder político, abuso de poder econômico. Obviamente, uma determinada religião, uma determinada crença religiosa, distribuir cestas básicas durante a eleição, distribuir para os seus fiéis, caracteriza o abuso do poder econômico. Agora, o que seria a espécie específica de abuso de poder político? Se é possível uma reunião, se é possível manifestações em associações, em sindicatos, por que a régua da livre manifestação de expressão nas eleições para todos os outros órgãos ou corporações ou instituições ou associações ou grupos de influência nas eleições, por que essa régua deveria ser diferente para os grupos religiosos? Essa é uma preocupação que me parece que essa corte eleitoral deva ter, porque a liberdade de expressão, inclusive a liberdade de expressão religiosa, constitui um dos fundamentos essenciais da sociedade democrática. E por mais que grande parcela da sociedade não concorde com muitas das ideias religiosas, dos dogmas religiosos, entendendo-os como extremamente conservadores, são informações que podem ser e devem ser levadas aos eleitores, aos fiéis, também durante as eleições. O ministro Luiz Edson Fachin salientou de forma brilhante, citando inclusive estudos escritos, que nós não podemos, de forma automática, entender que as pessoas que aderem a determinada fé, as pessoas que aderem a determinada religião, os fiéis, são mais manipuláveis que os demais, que são automaticamente manipuláveis. Por que seriam mais manipuláveis que
que as pessoas que aderem a determinada entidade filosófica, aderem a determinada corporação, até porque essa adesão à corporação, essa adesão a uma entidade filosófica, essa adesão a uma entidade religiosa é uma livre adesão. Obviamente, se o abuso dessa relação associativa, sindical, corporativa ou religiosa constituir abuso de poder econômico, constituir abuso de poder político, aí a régua será a mesma para todos. E a lei deverá ser aplicada de forma idêntica. A relação entre o Estado e as religiões, histórica, jurídica, culturalmente, sempre foi um dos mais importantes temas estruturais do Estado, principalmente em estados de formação, atrás de constituições, ou no caso do Brasil, uma Constituição de 1824, mas uma formação eminentemente balizada por questões religiosas. A interpretação da Carta Magna Brasileira, da Constituição de 88, manteve a nossa tradição republicana de ampla liberdade religiosa, mas consagrando, no primeiro ponto, a diversidade, a separação entre Estado e Igreja, mas mantendo a inviolabilidade de crença e de cultos religiosos. Na sua dupla acepção, que também deve ser interpretada assim, ao meu ver, nas questões eleitorais, na formação da opinião democrática do eleitor. Ao mesmo tempo, protege o indivíduo e as diversas confissões religiosas de quaisquer intervenções ou mandamentos estatais, e aqui, esse primeiro ponto na dupla acepção da inviolabilidade de crença e culto religioso, que me preocupa, um destaque específico de abuso de poder religioso, fora do abuso de poder político, fora do abuso de poder econômico, que possa vir, eventualmente, atentar contra essa primeira acepção clássica da inviolabilidade de crença e culto religioso, proteger o indivíduo e as diversas confissões religiosas de qualquer intervenções ou mandamentos estatais, e a segunda, importante acepção da inviolabilidade de crença e culto religioso, assegurar a laicidade do Estado, preservando a total liberdade de atuação estatal em relação aos dogmas e princípios religiosos. O Estado não deve, ao meu ver, nem dar mais, nem menos, nem fiscalizar mais, nem menos as ideias religiosas em relação às ideias filosóficas, às ideias corporativas, às ideias sindicais. Essa tensão existente em Estado laico, em liberdade religiosa, ao meu ver, não se coloca aqui na presente hipótese. Aqui também, em relação ao mérito, saliento que acompanha integralmente o eminente ministro relator, porque aqui não se caracterizou, a meu ver, nenhum abuso de poder econômico, nenhum abuso de poder político, nenhum abuso, nenhum ferimento à legislação eleitoral. Mas, da mesma forma, e aí peço vênia somente em relação a esse ponto ao eminente ministro relator, não me parece, inclusive, seja pela inviolabilidade religiosa, inviolabilidade de crença e cultos religiosos, seja pela necessidade de tratamento igualitário à liberdade de manifestação de ideias religiosas, ideias filosóficas, ideias sindicais, corporativas, não me parece ser possível, também em virtude do princípio da legalidade, destacarmos uma espécie específica não prevista em lei, abuso de poder religioso, sem que a questão religiosa seja um instrumento para se chegar ao abuso de poder político, um instrumento para se chegar ao abuso de poder econômico. Enquanto instrumental, a questão religiosa, assim como a questão sindical, questão filosófica, questão corporativa, enquanto instrumentos, podem chegar ao abuso de poder político, podem chegar ao abuso de poder econômico. Agora, enquanto finalidade, enquanto espécie específica, me parece que não há previsão legal, e mesmo que houvesse, aqui seria, a meu ver,
um destacamento perigoso em relação à ampla liberdade de expressão, de manifestação e a liberdade religiosa. Nós transformaríamos um meio, um grupo, transformaríamos a manifestação religiosa, a manifestação de um grupo por si só, a possibilidade de uma fiscalização específica em relação a isso. Basta fazermos, ao meu ver, um paralelo, se não chamarmos determinada religião, tirarmos a questão da religião e colocarmos como uma questão filosófica, se seria possível também, então, o destaque, abuso do poder filosófico, abuso do poder corporativo. Então, fazendo essa ressalva em relação ao voto do eminente ministro Edson Fachin, porque, pelo que entendi, Sua Excelência não é como especialmente o mérito, mas propõe que o tribunal passe a aceitar, passe a analisar específicos abusos de poder de autoridade religiosa, como poder de autoridade religiosa, não como um meio, um instrumento para se chegar ao abuso de poder político, para se chegar ao abuso de poder econômico. Então, em relação a esse destaque, manifesto o meu posicionamento em contrário, mas em relação ao mérito, acompanho integralmente Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, dando provimento ao recurso especial e entendendo prejudicado o agravo interno. Obviamente, nem aqui cheguei a citar, nas questões preliminares, acompanho integralmente Sua Excelência. É o voto, presidente.